Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha pelo Conhecendo o Espiritismo, pelo canal Conhecendo o Espiritismo ou pela Federação Espírita Amazonense, que carinhosamente replica esse estudo. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa análise. Eu gosto sempre de falar a nossa aventura de conhecimento e melhoria, estudando o capítulo 9, intitulado Problema de Alimentação. Eu gostaria de fazer duas ressalvas para a gente começar, e elas são importantes para falar um pouco do nosso roteiro, de como nós vamos proceder hoje no nosso estudo. Apesar do título desse capítulo ser Problema de Alimentação, ele não é um capítulo que foca só nesse tema. Nós já tivemos oportunidade de ver em capítulos anteriores que alguns deles têm como se fosse uma espécie de tema central. Esse capítulo nós podemos elencar pelo menos dois. É claro que cada um que faz o estudo poderia identificar vários outros pontos, mas particularmente eu vou destacar hoje dois pontos. O primeiro deles é relativo à alimentação. Que problema foi esse de alimentação em nosso lar? O que nós podemos aprender com ele para a nossa alimentação aqui enquanto estamos encarnados? E o segundo é sobre a postura do governador ao lidar com essa questão, que vai nos ensinar muito sobre a liderança com Jesus. Como que um líder inspirado em Jesus atua para resolver aí conflitos nos diferentes contextos, nos diferentes cenários em que eventualmente ele atue. A segunda consideração é que é muito difícil explicar a questão da alimentação em nosso lar sem passarmos por uma introdução a respeito do perispírito. Uma introdução breve, muito breve, mas precisamos recuperar esse conceito porque provavelmente a pergunta que você está se fazendo nesse momento é: Marcelo, os espíritos comem? Eles se alimentam? Quando a gente desencarna, a gente continua sentindo fome? Como é que isso funciona? Pode parecer curioso esse aspecto da vida no mundo espiritual, principalmente se a gente considerar aquele velho imaginário de céu e inferno, naquela beatitude eterna, sem nada a fazer, que é até difícil da gente conseguir absorver uma forma de viver como essa, mas a doutrina espírita vem nos mostrar que a vida no mundo espiritual, em alguns sentidos, principalmente quando ainda próximo às esferas terrenas, ela tem muito daquilo que nós vivemos aqui, e é natural que seja assim, porque a natureza não dá saltos, ainda quando se trate do próprio mundo espiritual. Então, diante dessa tua pergunta, se os espíritos comem ou não, que eu já estou aqui me antecipando a essa questão, nós vamos fazer uma introdução sobre o perispírito. É importante lembrarmos que Kardec não inventou o conceito de perispírito, ele deixa isso bem claro lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 4. Ele vai dizer que foi uma orientação dos espíritos que respondiam ali as questões quando do processo de confecção das obras da codificação, de investigação dos fenômenos espíritas. Eles sugeriram, indicaram a existência desse corpo espiritual como base para explicar as manifestações mediúnicas. A doutrina espírita, no seu aspecto científico, ela é uma ciência que questiona, que analisa, que experimenta. Então, apesar de ser uma revelação do mundo espiritual,
essa existência do perispírito como sustentação, como base para explicar os fenômenos mediúnicos, Kardec, como um bom cientista, averiguou, analisou, testou, observou essa informação e pôde então conferir, aí ratificando que os espíritos estavam com a verdade. Então, diante disso, vamos relembrar aqui rapidamente o que é o perispírito, para que possamos responder às perguntas que eventualmente surjam com relação à questão da alimentação em nosso lar. Lá no Livro dos Espíritos, no ensaio teórico da sensação dos espíritos, nós vamos ver os espíritos nos ensinando que o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito. Quem está comentando aqui é Allan Kardec, mas inspirado pelos espíritos. Então, o perispírito é esse laço que une o espírito, a sede da inteligência, ao corpo físico, a matéria inerte, que sem a presença do espírito é apenas matéria, não tem vida. Então, cada espírito, quando vai ali passar pelo processo de formação do seu perispírito, do seu corpo espiritual, ele tira do meio ambiente, do fluido universal, a matéria-prima para confeccionar esse espírito. Os espíritos vão nos ensinar que essa matéria-prima ela é comum ao grau evolutivo de cada orbe. Quanto mais atrasado na escala de evolução espiritual um orbe, mais denso vai ser a matéria que o circunda, portanto mais denso o perispírito dos espíritos que ali reencarnam. Quanto mais avançado um orbe, mais sutil a matéria que o circunda, mais sutil o perispírito. Então, a partir disso, a gente já começa a entender que existe uma gradação, não é absoluto. Qualquer informação que se tenha com relação à característica do perispírito, a gente vê que essas características que nós estudamos, elas vão mudando conforme o grau de evolução do espírito, por exemplo, a densidade desse corpo espiritual. Kardec ainda nos mostra que o perispírito participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Então vejam que na sua composição ele tem elementos mais sutis e elementos mais grosseiros. De novo, isso nos leva para a ideia de uma gradação. Seguindo na nossa análise aqui, no Livro dos Médiuns, no capítulo 4, no item 51, o espírito Lamennais vai nos dizer o seguinte a respeito do perispírito. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório fluídico material. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes. Logo são, como vedes, matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio e etc. Então aqui a gente tem de forma mais precisa uma primeira janela para entendermos esse fenômeno da fome e da alimentação. O que Lamennais está nos dizendo? Quando os espíritos ainda se encontram em condição inferior na escala evolutiva, se eles habitam, por exemplo, o nosso orbe terreno, esses fluidos terrestres são muito inerentes a eles. Ou seja, eles ainda são muito densos, muito materializados. E é em função desse fenômeno que eles sentem fome e têm a necessidade, como nós vamos ver daqui a pouco, de uma nutrição que seja análoga, não igual, análoga à que nós temos na Terra. De novo, o que isso significa? Que se o espírito na sua gradação evolutiva ainda tem um perispírito muito denso, ainda tem concepções muito pouco avançadas no que diz respeito à espiritualidade,
ele vai sentir sensações de fome e vai ter um processo de nutrição análogo ao que tinha na Terra. À medida que ele evolui, essas necessidades vão se modificando, ele vai se purificando e essa nutrição vai se tornando cada vez mais sutil. Na questão 30 do livro O Consolador, quando pergunta-se para Emmanuel se há órgãos no corpo espiritual, ele responde afirmativamente, considerando que, dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas esferas espirituais mais próximas do planeta. A resposta prossegue, a gente pegou só esse trechinho. O que isso quer dizer? Existem leis substanciais que regem a vida terrestre e que se estendem às esferas espirituais mais próximas do planeta. Isso vale para a organização dos órgãos do corpo físico e, de forma análoga, nunca igual, são extensivas ao corpo espiritual quando ele ainda muito denso está próximo às regiões espirituais da esfera terrestre e principalmente quando esse espírito ainda não alcançou graus maiores de espiritualização, de sutileza. Nesse sentido, nós vamos trazer também, vejam que todas essas informações aqui estão convergindo. É muito importante a gente perceber isso. Eu fico fascinado como que os espíritos, quando têm um trabalho sério de orientação dos encarnados, não se contradizem, eles se complementam, conforme Kardec diz lá, o controle universal do ensino dos espíritos. Então, lá por último, no capítulo 2 da obra Evolução em Dois Mundos, também de autoria de André Luiz, a gente vai adiantar aqui um pouquinho, ele vai afirmar nessa obra, por meio aí das orientações dos benfeitores espirituais, o seguinte: do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, ou seja, veículo do espírito, com sua estrutura eletromagnética, e essa próxima parte é muito importante, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. A mente determina muito das necessidades que aquele organismo fluídico terá. Se é uma mente ainda muito presa aos fenômenos materiais terrestres, isso vai ter uma ressonância na densidade do corpo espiritual. Quanto mais a gente se espiritualiza, mais isso vai ter uma repercussão também no nosso organismo perispiritual. O que vale destacar aqui desse trecho, no entanto, é que, ainda que a gente tenha uma resposta afirmativa para o fato de que há repercussões no que diz respeito às funções genésicas e nutritivas, isso se dá de forma algo modificada. Então, não é igual. Nós não temos como saber com precisão como isso se dá, e eu me arrisco a dizer que não nos seria interessante, porque nós não estamos aqui fazendo um compêndio da vida no mundo espiritual simplesmente para o nosso deleite intelectual. Nós estamos abrindo caminhos para o entendimento que precisam desaguar na transformação da nossa vivência. Então não é o objetivo aqui a gente discutir os detalhes, esmiuçar os detalhes da nutrição no mundo espiritual, porque a gente pode desencarnar doutor e especialista nesse assunto, ainda presos a viciações da vida terrestre sem que a gente perceba. E toda a obra de Nosso Lar, ela é voltada, diz André Luiz, lá nas primeiras páginas,
para que o espírito encarnado que a ela tem acesso possa modificar a sua forma de viver. Dito isso, agora vai ficar mais fácil para nós entendermos o que se dá com relação à questão da alimentação em nosso lar. Resumindo essa introdução, nós, espíritos imortais, temos um corpo perispiritual que se une na encarnação ao corpo físico. Quando nós desencarnamos, permanecem perispírito e espírito juntos. Ora, se o espírito ainda é muito viciado, digamos assim, mecanizado em formas de vivência ainda correspondentes às do planeta, se a sua elevação moral não atinge etapas maiores, ele vai guardar uma densidade perispiritual que vai significar a existência de necessidades análogas às dos encarnados, como, por exemplo, a fome e a nutrição. No entanto, quanto mais ele se eleva, quanto mais ele se espiritualiza, mais sutil fica o seu corpo espiritual e essas necessidades vão se tornando também mais sutis. É basicamente isso que nós vamos ver aqui no capítulo 9. Prossigamos então. Eu vou seguir com a minha estratégia de ler sempre os trechos, a gente não lê o capítulo todo, mas alguns trechos em alguns estudos maiores ou menores, porque para você que não tem tempo, às vezes, de ler a obra, o ideal é que você leia para acompanhar o nosso estudo, mas se eventualmente você não conseguiu ler a obra, isso não te impede de ver o estudo e conseguir acompanhar aí, na medida do possível, as reflexões. Muito bem. No diálogo com Lísias, André Luiz vai perguntar a ele se não existe em nosso lar o Ministério da Economia, que seria voltado para o abastecimento da colônia. Ele pergunta isso, muito provavelmente porque vê uma colônia dessa pujança, desse tamanho, com o Ministério da Comunicação, do Esclarecimento, da Regeneração, do Auxílio, da União Divina, e não vê um ministério responsável pelo abastecimento da colônia, uma mente ainda muito próxima da mente do encarnado, é natural que tenha essa dúvida. E é respondendo essa dúvida que Lísias vai nos falar sobre o problema de alimentação em nosso lar. Ele nos esclarece o seguinte: antigamente, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. O que isso significa, meus amigos? Não se sabe exatamente quando, mas há tempos atrás a colônia ainda tinha expressões de vida muito mais próximas às que temos na Terra. A governadoria, que almejava fazer uma progressão no que diz respeito à espiritualidade, ao teor de espiritualidade na colônia, vai iniciar um processo de mudança nos mecanismos de alimentação e nutrição dos habitantes da colônia. Lísias fala, ele chega a destacar que nesse período anterior, muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Vejam que interessante. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. O que isso significa? Eles traziam viciações alimentares da terra e queriam situações análogas em nosso lar. O governador, todavia, não poupou esforços. E aqui começa a trajetória da governadoria para conseguir efetivar essa mudança. O que ele vai fazer? Ele vai baixar um decreto e a partir de amanhã todo mundo tem que se alimentar de forma diferente? Não foi assim. Porque no que nós aprendemos nesse capítulo, que é um dos meus favoritos de toda a obra, é de que ainda quando se trate de mudanças numa colônia espiritual,
é preciso todo um processo de trabalho, o que deve nos convidar a refletir por que às vezes nós somos tão imprudentes e tão apressados para querer mudanças no nosso planeta. Se nós estamos vendo, como vamos analisar, que em nosso lar esse processo de mudança perdurou décadas, é natural que a gente já aprenda que na Terra, que é muito mais densa, é uma matéria muito mais grosseira, as transformações precisem de mais tempo para acontecer. Então, o que a governadoria fez? Primeiro, ela solicitou que viessem 200 instrutores de uma esfera mais elevada, muito elevada, na verdade, diz Lísias. Eles fizeram seminários, espalharam conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera, ou seja, processos de alimentação e nutrição mais sutis. Realizaram-se assembleias numerosas. No entanto, alguns colaboradores manifestavam-se contrários, alegando, olhem só, que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para as suas organizações espirituais. Sem a introdução, a gente corre o risco de ler isso aqui e não entender. Com a introdução que nós fizemos, você está entendendo agora o que significa a alegação desses espíritos que eram mais contrários a essas mudanças, quando eles afirmam que nosso lar, sendo uma colônia de transição, que recebe muitos espíritos que vêm da Terra, ainda necessitados desses processos de nutrição análogos aos do planeta, sofreriam sobremaneira com essa mudança que estava querendo se implementar. Contudo, lembremos que esse mesmo argumento vale no que diz respeito à conexão de nosso lar com as esferas superiores. Provavelmente a governadoria almejava aproximar a colônia um tanto mais dessas esferas superiores, ao invés de mantê-la nessa ideia da transição mais próxima à Terra. E muito provavelmente esses objetivos eram de ordens superiores. Eram motivos justos que obedecem a todo um planejamento aí para o progresso da colônia como um todo. Então, prosseguiram as reuniões, vai dizer aqui Lísias, o governador não desanimou e essas providências e atividades duraram 30 anos consecutivos. Eu me lembro como se fosse hoje, do dia que eu li esse capítulo pela primeira vez, eu fiquei absolutamente chocado, nem tanto com as informações da alimentação, mas com o fato de que uma mudança para ser implementada na colônia precisou de 30 anos. Vejam, meus amigos, que a natureza, repito, não dá saltos. Nós devíamos nos inspirar em Jesus que veio há 2000 anos atrás e espera pacientemente a nossa adesão ao seu programa de edificação do reino de Deus no nosso coração e, como consequência, no nosso planeta. Então não existe nada para ontem, não existe nada que se estabeleça num estalo de dedos, ainda quando se trate do mundo espiritual. Continuando, Lísias diz que o governador jamais castigou alguém. Gravem esses detalhes porque nós vamos embasar a segunda parte do nosso estudo neles. Ele convocava os adversários dessa medida e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades desse novo regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo excursões de estudo, ou seja, bancava, não no sentido financeiro, mas no sentido da tutela, a ida desses cooperadores
para participarem de programas, excursões de estudo a respeito desses novos processos de nutrição, em planos mais elevados que o nosso lar, e assim foi ganhando maior número de adeptos. Contudo, o Ministério do Esclarecimento e, na época, o Departamento da Regeneração continuavam resistentes, continuavam renitentes e demoraram para assumir um compromisso. Por quê? Diz Lísias que eles estavam mecanizados em processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis aos veículos físicos. Não cediam, portanto, terreno nas concepções correspondentes às da colônia, que não são as mesmas dos veículos físicos. É por isso que eu tenho destacado a palavra análogo. Não podemos imaginar que haja, por exemplo, carne em nosso lar. Há provavelmente a formação de substâncias análogas para que esses espíritos mentalmente ainda presos, ou na linguagem do Lísias, mecanizados nesses processos, possam passar pela sua nutrição, pela sua alimentação. Mas, encorajados pela rebeldia desses cooperadores, os cooperadores ali do Ministério do Esclarecimento, né, que se rebelavam, acabaram encorajando manifestações dos cooperadores do Ministério, na época, Departamento da Regeneração. Isso começou a gerar manifestações e cisões, enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar. Ou seja, agora nós temos um problema coletivo. Não se trata mais de uma mudança que está seguindo a passos tranquilos. O grande problema é que essas manifestações, essas rebeldias coletivas foram dando ensejo, explica André Luiz, a perigoso assalto das multidões, obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade aproveitando brechas nos serviços de regeneração. Que brechas são essas? Vejam que curioso esse detalhe que Lísias nos revela. Essas brechas são em função de grande número de colaboradores entreter certo intercâmbio clandestino com os serviços de regeneração, porque ali tinham maiores porções dessa alimentação mais análoga da terra. Então a gente pode usar uma palavra aqui bastante curiosa, mas era um processo de corrupção. Eu não sei se isso te desanima, se isso te deixa meio atordoado, mas, mais uma vez, isso serve para nos mostrar que a doutrina espírita não trabalha com a ideia de céu. Se nós temos uma colônia de transição próxima à Terra, ainda que ela tenha vinculações com esferas superiores e seja predominantemente envolvida por um conjunto de vibrações superiores, ela tem espíritos renitentes ao progresso. Não poderia ser diferente. Esses espíritos causavam rebeliões, manifestações, entretinham, como vai dizer Lísias, um intercâmbio clandestino, coisa que você só acha que existe na Terra, aconteceu aqui em nosso lar, porque ainda eram vítimas desse vício em alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Aqui nós vamos abrir um parênteses, porque nós já vamos entrar posteriormente na análise da conduta do governador, mas antes vamos então analisar o que essas reflexões em torno da alimentação nos ensinam para nós que estamos encarnados. É muito corriqueiro, é muito intenso hoje um debate em torno da alimentação. Nós vemos surgir propostas interessantíssimas de dietas baseadas em vegetais ou sem nenhum produto de origem animal.
E ficamos muitas vezes a nos perguntar qual a utilidade de tudo isso, se há um sentido em todo esse processo de transformação que está se propondo. Vamos iluminar o nosso debate convidando Emmanuel para opinar. E aí, na questão 129 do livro O Consolador, pergunta-se para esse benfeitor espiritual uma pergunta bem direta: se é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais, ou seja, com a carne dos animais. Emmanuel responde o seguinte: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. Ou seja, não era um imperativo obrigatório que nós nos alimentássemos da carne dos animais. Ou, pelo menos, podemos considerar que continuemos nos alimentando dessa fonte de nutrição. E aí o Emmanuel prossegue dizendo que é de lastimar semelhante situação porque, mesmo que o nosso estado de materialidade exija a cooperação de determinadas vitaminas, elas podem ser encontradas nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Muito bem. Nós vimos essa resposta e compreendemos que, do ponto de vista espiritual, de fato, não há uma obrigatoriedade pela alimentação com proteínas de origem animal. E aí você se pergunta, principalmente se você já aderiu a essas dietas sem produtos de origem animal. Ué, por que não mudar então mais rápido? Por que não transformar essas estruturas do planeta para eliminar de uma vez por todas essa alimentação de origem animal? Na segunda parte da resposta, o Emmanuel nos traz um aspecto a ser considerado para o porquê essa mudança não pode ser feita do dia para a noite. Ele diz que temos que considerar que a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, que essa máquina ela possui inúmeros operários que fabricam o seu pão cotidiano em função da existência de estruturas que suprem o mercado humano da carne animal. Provavelmente, nós podemos afirmar com isso que Emmanuel não está justificando a existência de uma coisa pela outra, mas está dizendo que essas peças, como ele mesmo continuam, dessa engrenagem que se formou, ainda que seja em bases de viciação alimentar, elas não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. O que está se debatendo não é se deveria ou não, é como nós vamos fazer para que essas mudanças possam se efetivar. E aí ele, com todo o seu otimismo, ele diz que nós podemos nos consolar com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos dos animais. Pense comigo, se em nosso lar, que é uma colônia espiritual, que já tem uma proximidade com esferas superiores, demorou 30 anos para conseguir sutilizar, espiritualizar um pouco mais os processos de nutrição, o que esperar de um planeta como o nosso, aonde a matéria ainda predomina? Não dá para a gente imaginar, e não é só pelos fenômenos econômicos, estruturais que estão por detrás desse processo, mas pelos séculos em que as criaturas encarnadas se habituaram a esse tipo de nutrição, não dá para a gente imaginar que por um simples decreto isso mude do dia para a noite. Daí nós vamos entendendo que a providência divina vai sugerindo mudanças. Nós vemos, como eu falei agora há pouco, surgirem dietas de origem vegetal,
agregadas ou misturadas a componentes de origem animal, e já vemos dietas de origem exclusivamente vegetal, desculpa. Nesse sentido, nós vamos observando espíritos que já reencarnam sem essa tendência para o consumo de proteína animal ou propensos à adesão a uma dieta de origem vegetal, e vamos vendo que o progresso já está se encaminhando nesse sentido, mas não há saltos. Há que se respeitar uma mudança gradativa, e o que nós podemos fazer é trabalhar nesse sentido. Marcelo, o que isso quer dizer para nós? O convite aqui para você que nos assiste e acompanha esse estudo é para que você possa, muito além talvez, de pensar em deixar ou não de consumir produtos de origem animal, carne, mas mais profundamente ainda avaliar como que se dá a tua relação mental com a comida, com os processos de alimentação. Porque o problema não se resume em torno da carne somente. Ela é uma parte do problema. Nós podemos deixar de comer carne, mas continuarmos comendo de forma desregrada com relação à quantidade e ao produto, por exemplo, doce, e ao desencarnarmos, nos vermos em maus bocados por conta dessas viciações alimentares, que são uma das linhas de viciações que nós precisamos equilibrar para desencarnarmos aí de forma mais tranquila, para nos adaptarmos ao mundo espiritual de forma mais tranquila. Então, o convite é, se for possível, faz uma experiência acompanhado, tutelado por um nutricionista, por um médico, da mudança de dieta para os produtos de origem vegetal e observa a repercussão disso no teu corpo como um todo. Particularmente, me permitam compartilhar que eu passei por uma primeira experiência, deixei de comer carne, vi de fato que há uma leveza no nosso corpo físico quando a gente deixa de comer carne. Muitos estudos falam na queda dos índices inflamatórios do corpo, e depois voltei a comer carne, sem nenhuma afetação. O que eu percebi era que o meu problema era muito mais mental do que físico. E eu percebi que com muita facilidade, bastando um pequeno esforço, eu consegui deixar de me alimentar da proteína de origem animal. Um tempo depois eu voltei a comer, e mais recentemente, de novo, dessa vez com mais afinco e determinação, eu aderi a uma dieta que estão excluídas a carne e o frango, continuo comendo peixe porque é uma transição que leva um pouco de tempo para se fazer. Mas a ideia aqui do capítulo é muito mais do que essa, porque como nós falamos, o convite é para que você possa avaliar a tua relação como um todo com a comida, independente de qual seja ela. Não é só a carne que gera viciação. Nós temos diversas outras formas, componentes de regramentos alimentares no orbe, que não tem a ver só com o consumo de carne, tem a ver com a quantidade do que se come, com a substância que está se ingerindo, que pode gerar dependência, como por exemplo doce, enfim. Então observa a tua relação com a comida e imagina se você desencarnasse hoje, como seria? E você pode ir se aventurando em algumas experiências. Eu não estou nem considerando aqui o aspecto da saúde física, eu estou pedindo para você analisar mentalmente como você se sai fazendo alguns exercícios de mudança. Tudo isso, sempre bom lembrar, tutelado pelo teu médico, pelo teu nutricionista, enfim. E aí você vai poder antever um pouquinho do que será essa experiência de readaptação no mundo espiritual. Agora, outro equívoco que nós não podemos cometer, para encerrar aqui essa primeira parte do nosso estudo,
é pensarmos que se possa fazer uma associação entre evolução espiritual e o consumo ou não de carne ou de vegetais. Esse é um engano que a gente não pode cometer. Nós podemos imaginar ou interpretarmos equivocadamente que alguém que come carne é mais atrasado espiritualmente, quando na verdade essa pessoa se trabalha a amorosidade, se faz o processo de autoiluminação, se trabalha o egoísmo, se trabalha o orgulho. No que diz respeito à densidade do seu perispírito, ela está se tornando muito sutil. A alimentação vai ser um detalhe quando ela desencarnar. E podemos ter alguém que consiga aderir a uma dieta de origem vegetal e ser uma pessoa extremamente belicosa, colérica, invejosa, egoísta, orgulhosa, ou seja, vai desencarnar com um perispírito profundamente denso. Aliás, nós temos na história personagens que eram vegetarianos e que promoveram aí profundas tragédias, chacinas no nosso planeta. Então não caia nessa armadilha de associar de forma imediata a dieta à evolução espiritual, porque isso quase nunca é verdadeiro. Nós podemos ir caminhando para um processo de adaptação na alimentação, paralelo a isso também a conquista das virtudes, ou seja, a gente vai avançando como um todo. Fechada essa primeira parte, eu gostaria de comentar então um pouco sobre a conduta da governadoria quando ela foi equacionando essas resistências com relação a esses processos. E é aqui que vai ficar uma grande lição para todos nós que precisamos administrar um setor de empresa onde a gente trabalha, precisamos administrar uma atividade na casa espírita, a nossa própria família, e às vezes precisamos fazer mudanças para melhor e encontramos resistência. Como, afinal de contas, proceder do ponto de vista cristão? É isso que o governador vai nos ensinar. Diante dessa ameaça, fechado aqui o parêntese que nós abrimos, retomando o último trecho da obra que nós estávamos lendo, diante daquela ameaça para nosso lar, a governadoria solicitou uma audiência com o Ministério da União Divina, que, lembrem-se, é o ministério mais avançado ali das esferas superiores, e depois de ouvir esses conselhos, vejam que a governadoria não agiu por impulso, não agiu por orgulho, não agiu por vingança, por opinião pessoal. Ele estava seguindo determinações para a melhoria da colônia como um todo e foi humildemente, depois de gastar muitas décadas instruindo, investindo em educação, aconselhando, perdoando as impertinências que Lísias diz num trecho que nós não copiamos aqui, que beiravam a imprudência. Depois de todo esse movimento, ele se aconselhou com o Ministério da União Divina e, finalmente, tomou medidas mais enérgicas, que não quer dizer que não sejam amorosas, mas mais enérgicas, que foram fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinar que funcionassem os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Aqui muito cuidado também. A gente imagina logo aqueles filmes antigos, né, que tranca a pessoa num calabouço escuro e terrível. É claro que não se trata disso. É uma medida de isolamento, porque esses mais rebeldes incitavam a desordem na colônia. Então, o isolamento desses recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou por mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores, tendo em vista o momento de turbulência pelo qual passava a colônia, e pela primeira vez mandou ligar as defesas da cidade, que são baterias elétricas, ali diante das ameaças que a colônia vivia.
Lísias vai dizer que não houve necessidade de nenhum tipo de combate e que, paralelo a todas essas medidas, por mais de 6 meses, os serviços de alimentação foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração, bem como da água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. E aí eu destaquei essa frase porque ela é muito importante. A colônia ficou então sabendo que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Porque nós achamos que mansuetude e justiça, quando aliadas às práticas do Evangelho, são conivência. E não são conivência. Jesus nos diz para que sejamos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós estamos falando de uma posição delicada de um governador que precisa fazer a colônia avançar num determinado sentido de espiritualização, encontra resistências, esclarece, instrui, educa, acolhe por mais de 30 anos consecutivos e continua tendo por parte dos mais rebeldes o ocasionamento de turbulências que começam a colocar a sociedade de nosso lar, a coletividade toda em risco. Então, daí a necessidade dessas medidas mais enérgicas, sem que elas deixem de ser amorosas. Seguindo aqui, para a gente fechar a leitura do texto do livro, ele vai dizer que o Ministério do Esclarecimento depois reconheceu o erro, a governadoria conseguiu implementar as mudanças e, desde então, só existe um suprimento de alimento mais análogo ao da terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, que são os que recebem esses habitantes ainda mais próximos dessa mentalidade, dessa densidade análogas às do ambiente terrestre. Todos reconheceram depois que a suposta, vejam a palavra que Lísias usa, a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a libertação espiritual de todos, e que reduziu-se a expressão física na colônia e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Eu vou aqui me aventurar a dizer que isso proporcionou para a colônia muito mais capacidade de auxílio, por exemplo, para as esferas dos encarnados. Ela conseguiu aurir muito mais recursos e que provavelmente isso se deu em função dos momentos pelos quais a Terra iria passar e que necessitariam de um suporte de uma colônia que tivesse muito mais recursos para conseguir aí dar o auxílio que o plano dos encarnados necessitava, já que todos nós vivemos em regime de interdependência. Então, o que nós aprendemos com isso aqui, gente? Primeiro, o modelo de Jesus, ele não é um modelo para alguém que vive distanciado da terra, das atividades terrenas, que se isola, que medita e que por isso vai seguir Jesus. Jesus nos afirma no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 26, que aquele que comanda tem que ser o que serve. E o Emmanuel, comentando esse trecho, numa mensagem intitulada Política, olhem que interessante, porque uma colônia como o nosso lar precisa de uma vivência política. Não no sentido partidário, como nós vimos no estudo do capítulo anterior, mas no sentido da política que Aristóteles apregoava esse termo, ou seja, da atividade voltada para o bem comum. E aí o Emmanuel nos diz, com muita beleza, que o Evangelho ele apresenta a mais elevada fórmula de vida político-administrativa aos povos da Terra. A magna questão, ou seja, o X da questão, é encontrar alguém que esteja disposto a viver esse princípio quando ocupa funções político-administrativas. E que nenhum sociólogo do planeta, por mais que estude os processos históricos e funde e consiga
criar as mais extravagantes teorias, vai encontrar uma síntese melhor do que aquela em que Jesus reclama do governante as legítimas qualidades do servidor fiel. Aqui nós temos uma primeira pista. Todo aquele que comanda, todo aquele que lidera, ele precisa, acima de tudo, entender que ele deve ser o maior servidor. Do ponto de vista da liderança no aspecto espiritual, o líder não é o chefe, ele não é aquele que manda e todos obedecem. O líder é aquele que serve, é aquele que deve ser a base ética comportamental para os seus tutelados, para aqueles que vivem sob a sua liderança. E aí, se nós lembrarmos das últimas palavras do capítulo anterior, nós vamos ver que lá Lísias diz que o governador é o único que não tira férias, atende a todos com uma dedicação inominável, ele trabalha ininterruptamente e se alimenta de servir ao seu próximo, cumprindo as funções que a governadoria lhe exige. Ou seja, ele é um espírito que busca liderar afeiçoando-se a esses padrões que Jesus assim nos recomenda ter quando estamos ocupando uma função de liderança. Se ainda assim você acha estranho as medidas tomadas, eu vou aqui te oferecer uma análise delas a partir de 2 perguntas do Livro dos Espíritos para a gente fechar o nosso estudo de hoje. Na questão 840, pergunta-se para os imortais se será atentar contra a liberdade de consciência, por óbices, ou seja, criar obstáculos, tentar evitar crenças capazes de causar perturbações à sociedade. Você já está entendendo aqui que eu estou me referindo à situação de nosso lar, ou seja, o governador foi contra a liberdade de consciência, que é fruto da lei de liberdade, uma das leis morais e que, portanto, fazem parte do conjunto das leis divinas que todos nós devemos obediência se quisermos ser felizes. O governador não foi contra a lei de liberdade, a lei de consciência, quando tomou essas medidas que causavam, tendo em vista a rebelião, que visavam combater as perturbações ali que eram geradas para a sociedade de nosso lar. Os espíritos respondem sinteticamente que podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Ou seja, é lícito repreender atos na sua manifestação exterior e, ainda assim, isso não faz com que a pessoa deixe de poder acreditar naquilo que lhe convém. Kardec, comentando essa resposta, afirma: reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira à crença a liberdade que ela conserva integral. Exatamente o que falamos aqui, inspirados na análise de Kardec. Na questão 841, pergunta-se para os espíritos: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar, como no caso de nosso lar, que se propaguem doutrinas perniciosas relativas, por exemplo, à impossibilidade de um avanço no que diz respeito à sutileza da nutrição. Poder-se-á deixar que se propaguem essas doutrinas, ou se pode, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios. Ou seja, me é lícito convocar esses que temporariamente se afastam da verdade, sem que eu possa fazer isso desrespeitando a liberdade de consciência? Os espíritos respondem que nós podemos e devemos fazer isso. Agora, eles não estão chancelando qualquer tipo de violência ou agressividade nesse sentido.
E é por isso que eles afirmam, complementando a resposta, que nós devemos ensinar, quando formos convocar esses espíritos para o caminho da verdade, a exemplo de Jesus, nos servindo da brandura, da persuasão e não da força, o que seria pior do que as crenças equivocadas que desejamos combater. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Não por um decreto de lei aqui, claro, não é esse sentido que os espíritos estão falando. Impor, porque quando você usa a linguagem da não violência, o amor ele é irresistível. Nós não precisamos apelar para as esferas transcendentes. Nós temos na Terra, por exemplo, a belíssima vivência de espíritos como Mandela e Gandhi, que conseguiram aí, pela fórmula da não violência, do amor, levar coletividades inteiras a grandes processos de libertação de opressões de caráter político, econômico, ideológico, enfim. Então, os espíritos estão nos dizendo que nós podemos fazer esse movimento de resistência, mas com amorosidade, com fraternidade. E aí eles dizem, não cremos que o meio de fazer essa resistência seja obrar com violência. A convicção não se impõe, ela se conquista. Diante disso tudo, eu te convido a perceber que a conduta da governadoria é uma inspiração para todos nós. Por quê? A governadoria não começou, é certo, esse processo por um mero capricho. Existem fundamentações que estão na base dessa decisão e que falam de um progresso que a colônia precisa ter. A governadoria não começou impondo. Foram 30 anos consecutivos suportando as resistências, os insultos, esclarecendo, advertindo, acolhendo, educando, trazendo instrutores para ensinar as novas formas de nutrição, levando os ministros para esferas superiores, chancelando, tutelando esse aprendizado. Em último caso, diante da rebeldia sistemática de alguns, ele teve que tomar medidas mais enérgicas sem que elas deixem de ser amorosas. Tanto é assim que Lísias fala que depois todos reconheceram a necessidade daquele movimento. A inspiração para nós, portanto, é que quando estivermos diante da liderança, seja da nossa família, da casa espírita, do trabalho, e precisarmos nortear processos de melhoria, a gente precisa seguir a recomendação de Jesus. Temos que ser servidores, ou seja, temos que dar o exemplo pelo nosso comportamento. A autoridade moral, ela é mais importante do que o cargo que você ocupa. É ela que fala pela tua capacidade de convencer os espíritos que você precisa arregimentar para a causa do bem. E que a melhor forma de fazer isso é acolhendo, vivendo a amorosidade, que é os passos que a governadoria seguiu. Então fica mais essa lição para nós nesse capítulo belíssimo, além da reflexão sobre a alimentação, para que nós possamos levar aí para qualificar a nossa vida, a nossa caminhada que é recheada desses desafios. Deixa aí os teus comentários, as tuas dúvidas. Esse é um capítulo que dá margem para muito debate, debate maravilhoso, debate profícuo. Lá na nossa live, no primeiro sábado de setembro, nós vamos responder essas perguntas ao vivo, aquelas que porventura apareçam ali durante o debate, para que assim a gente possa cada vez mais gerar janelas, oportunidades para aprendermos com as notícias que André Luiz nos trouxe do mundo espiritual e que são atualíssimas para todos nós que estamos encarnados,
vivenciando os desafios que precisamos vivenciar para nos espiritualizarmos, porque esse é o objetivo essencial dessa obra. Até o próximo episódio e um grande abraço a todos vocês que nos acompanham.